Sonic the Hedgehog, IDW Comics, número 31. A história começa no Palácio Imperial do Sol, o mundo e dimensão da Blaze e a gata. Blaze está tomando um chá e falando que o Sonic que ela conhece é um herói. Ele é rápido, livre como o vento, não tem mestre e ajuda a todos. Não tem desafio grande demais e nem ameaça. Ouvindo isso, o Sonic, tomando seu chazinho, diz que gostaria de conhecer esse tal de Sonic, algum dia. Blaze, com a mão na cara, pergunta ao Sonic quem ele pensa que é. Sonic responde que ele não se lembra de nada. Também diz que conheceu uma garotinha que chamou ele de Sr. Needlemouse e gostou do nome. Blaze pergunta se ele lembra de alguma coisa, já que ele teve tempo de descansar e pensar. Sonic diz que não se lembra de nada concreto, pois suas memórias parecem estar dobradas. Ele sonhou com um mar de céu e fogo dourado, bem como uma sensação de estar caindo. E é tudo. Blaze fica indignada, querendo saber o que aconteceu para o Sonic ficar assim, e o que está acontecendo no mundo dele. Enquanto isso, no mundo dimensão do Sonic, no quartel-general da restauração, Amy está frustrada porque ela não consegue mais lidar com a restauração, já que ela amava os dias em que ela simplesmente pulava de aventura para aventura com o Sonic, e só pegou a liderança da restauração porque ninguém mais estava disposto. Ao se lembrar do Sonic, Amy diz que ele fez tudo para livrar o mundo do vírus metálico e não desistiu, e por isso ela também não pode desistir. Nisso chega a nossa amiguinha Jill, a besoura. Jill, ao cumprimentar a Amy, diz que ela queria ajudá-la. A besoura diz que ouviu dizer da Tangle que a Amy não estava gostando de organizar as coisas, e isso era antes do vírus metálico. Como Jill é dona de um museu, ela gosta de catalogar e organizar coisas, e isso deixa ela feliz, sem saber que ela pode dar ordem naquela sala. Amy fica muito emocionada e agradecida, e diz que ao contrário de um certo Echidna, ela vai ajudar a Jill a se acostumar com as coisas. Jill pergunta qual é o objetivo da restauração, e a Amy logo responde que é para organizar suplementos para a reconstrução e encontrar pessoas separadas enquanto eram zombos. E falando nisso, Tails e Tangle estão na caverna onde Ruff e Tumble estão presos desde que viraram zombos. Lá os irmãos Gambá estão morrendo de fome, até que vem a cauda da Tangle e se assustam, pensando que é uma aranha. Tangle ajuda os dois a saírem de lá, enquanto Ruff fica chateado pela Tangle ter uma cauda enorme, e ele não. Tumble fica desconfiado e pergunta por que eles estão sendo bonzinhos com os dois, já que eles são vilões. Tangle responde que como o Sonic livrou o mundo do vírus metálico, e como eles não sabiam sobre o vírus, já que foram usados pelo Eggman como cobaias, eles estão dando uma segunda chance para eles. Porém, os dois, ao perceberem isso, ficam felizes e saem correndo. Tangle fala que eles vão direto para a cadeia desse jeito, e Tails diz que é só se eles encontrarem a saída da caverna primeiro. Tangle pergunta como Tails está lidando com o Sonic estar sumido, e a raposa diz que está bem. Tangle pergunta se ele realmente está bem, e Tails confirma que sim, já que o Sonic venceu as probabilidades 1 milhão de vezes, e por isso ele tem certeza de que um dia eles vão vê-lo novamente. E até lá eles precisam manter a paz. Ouvindo essas palavras, Tangle fica animada e diz que agora ela sabe por que o Sonic curte bastante o Tails, e que eles têm que celebrar a sobrevivência deles. Por isso, ela vai dar uma festa e convidar todo mundo, mas é uma pena que o Silver já voltou para casa dele. E falando no Silver no futuro, ele está passeando para ver se tudo está em ordem. Ele percebe que a grama é mais verde, e isso é um bom sinal. Ao ver a cidade toda reconstruída, ele se alegra, pois sabe que ele, Sonic e seus amigos fizeram um bom futuro. Ele deseja que o tempo do Sonic fique em paz também. Porém, lá no laboratório do Dr. Eggman, o doutor acaba de reconstruir o Ômega, mas avisa que o corpo dele estará travado para que ele não se rebelar contra ele.
Eggman diz que vai usar o Ômega em um projeto especial e dá boas-vindas a ele para o Império Eggman, mesmo com o robô odiando isso. Enquanto isso, Orbot e Cubot estão moscando, de boas na lagoa. De repente, o Eggman aparece pedindo um relatório, e o Orbot diz que não é bom, já que os Zombos destruíram várias bases, principalmente depois que os Zet os dominaram. Eggman pergunta sobre o Zet, e o Orbot responde que Zavok está preso, mas os outros estão soltos, porém estão escondidos. Então Eggman, já que não há mais nada que ele pode fazer em relação aos Zets, está na hora de ir a todo vapor com um novo plano. Os ajudantes do Eggman sugerem que eles tirem umas férias, já que ele trabalhou duro para tentar destruir todos eles, e mesmo com o Bot sugerindo passar um tempo em um lugar agradável como o porão, Eggman recusa, pois ele tem que elaborar os planos antes que o Sonic volte para lhe dar mais dor de cabeça. Ele afirma que sem a concha cacofônica, ele está indefeso contra os Zeds, já que a concha foi perdida quando a Rouge derrubou a nave. Sem falar que ele tem que considerar o Dr. Starline. Ao falar nele, Orbot pergunta o que aconteceu com o fanboy do Eggman, e o Dr. diz que não sabe, já que quando ele abriu o portal para se retirar, o Eggman jogou-o para dentro sem nem olhar para onde estava indo. Ele poderia estar em qualquer lugar. Enquanto isso, no repositório do Dr. Starline, o Dr. está pegando algumas coisas do Eggman. Ele se lembra que o Eggman é verdadeiramente o gênio que ele apresenta ser, bem como o Sonic, tão poderoso quanto deveria ser, mas ambos são descuidados, e com a clareza de sua visão, Starline jura não desperdiçar o potencial que eles têm, e vai melhorar em cima deles. Ele também diz que apesar da crueldade do Eggman, ele permanece fiel, e vai conquistar o mundo no lugar do Eggman, para que assim o Eggman o reconheça, não mais como um assistente, mas sim como uma mente brilhante igual. Enquanto isso, na cidade Seaside, a agência de detetives Chaotix, os Chaotix estão muito ocupados, já que o telefone não para de tocar com tanta gente querendo encontrar pessoas desaparecidas. Com tanta gente desaparecida, Vector quase tem saudade dos tempos em que eles não conseguiam encontrar trabalho. Enquanto o líder dos Chaotix está enrolado com fios de telefone, ele ouve alguém batendo na porta e diz que vai atendê-los em breve, em 1 minuto, em 1 hora ou talvez em 1 semana. Era Cream, Vanilla, Cheese, Chocola e Jammerl. Eles trouxeram comida, já que os Chaotix estão trabalhando duro para recuperar as pessoas que foram perdidas. Ezreal fica muito agradecido e Charmy já quer ir comendo logo. Vanilla fica impressionada que mesmo no alto da praga, eles foram tão altruístas. Vector fica vermelho, mas diz que tudo faz parte de ser um bom detetive e agradece a senhora. A mãe coelha pede para o detetive chamá-la apenas de Vanilla. Vector fica feliz e faz sinal de beleza, mas logo fica nervoso com a quantidade de telefonemas que estão recebendo. Vector pede desculpa, pois eles não têm tempo de comer, dormir ou ironicamente de fazer o trabalho deles. Vanilla percebe isso e pede para o Germa ajudar o robô e logo começa a escanear dados e preparar um banco de dados de todas as pessoas desaparecidas. Ela pede para o Cheese e para a Chocola guardarem os arquivos, enquanto Cream e ela vão atender as chamadas e notificar os Chaotix, enquanto Jammer processa os dados. Vector fica feliz, pois isso significa que eles estão livres para fazer o que fazem de melhor, ir encontrar as pessoas desaparecidas. Enquanto isso, em Forest Hill, Shadow está de pé em uma plataforma flutuante. Rouge se aproxima dele e diz que ele é muito difícil de se encontrar. Rouge diz que as coisas se acalmaram e que os bandidos estão escondidos e não estão causando problemas, mas ela não consegue encontrar o Sonic ou o Ômega. Shadow continua quieto como sempre. Rouge, com cara de brava, pergunta se ele entendeu alguma coisa que ela disse, e ele diz que sim. A morcega pergunta qual é o problema do nosso ouriço, já que está mais tristonho do que o normal.
Shadow, preso em seus pensamentos, diz que o Sonic avisou ele para correr, mas o que ele pensou que fosse covardice, na verdade era um aviso. Um descuido tirou Shadow da luta, e logo ele, a forma de vida suprema, errando daquele jeito. Rouge diz que se ele não quer falar sobre isso, ela vai deixar pra lá, mas o Shadow simplesmente diz que ele deve ao Sonic, mas agora ele se foi. E é só isso. Rouge olha o Shadow com segurança e faz o convite para a festa em celebração ao fim do vírus, mas Shadow recusa, como esperado. À noite, todos celebram em Spire Hill. Jet está bravo, pois ele não ganhou uma escultura de gelo como o Sonic, já que ele quase se infectou para salvar as pessoas. Mas Wave e Storm estão felizes, pois eles receberam um jantar e um show, e por isso deve ajudar a salvar o mundo mais outras vezes. Mas Whisper está desconfiada, já que os Babylon Rogues atacaram a cidade. Porém, Tango pede para ela deixar pra lá. Tango explica que espera não ter uma luta na cidade dela tão cedo assim. Mas uma risada ameaçadora parece que diz o contrário. Eggman chega para acabar com a festa.